Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos fazendo a reunião Vida e Ministério Cristão da semana 11 a 17 de dezembro. Tenho certeza que essas partes irão ajudar vocês a preparar melhor a sua reunião. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, irmãos e amigos, no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Espero que esteja tudo bem com você e que Jeová possa abençoar a sua vida sempre. Vamos juntos agora preparar algumas partes de nossas reuniões e espero que possa ajudar vocês em sua preparação e também em suas designações. Lembrando e incentivando a cada um de vocês, se inscreva no canal, ajude o canal a chegar mais longe, ative o sino para que você possa receber as notificações e deixe o seu like, aquele joinha, para que assim o YouTube ele possa disponibilizar esse vídeo para mais pessoas, pois ele vai entender que o vídeo é bom, ok? Então vamos iniciar nossa reunião Vida e Ministério Cristão. Muito bem, vamos preparar tesouro da Palavra de Deus. A integridade não exige perfeição. Então podemos iniciar assim. A pergunta final, que na verdade nós iremos fazer inicial, é: Jeová não exige perfeição de nós. Como saber disso nos ajuda a não desistir? Bem, nós podemos pegar uma lista de pessoas que foram íntegras a Jeová, mas que não eram perfeitas. Podemos citar alguns nomes, como Pedro, Davi, Moisés, Jonas. E se nós formos ficar falando aqui, nós vamos encontrar muitas pessoas que eram imperfeitas, mas que mesmo assim demonstrou a sua integridade. Mas infelizmente, a maioria das pessoas que passam por dificuldade acabam fazendo exatamente o que Jó fez, que é criticar justamente aquele que não tem nada a ver com a situação. Observe só o que Jó fez no capítulo 27, versículo 1 e 2. Jó continuou seu discurso dizendo: Tão certo como vive Deus, que me negou a justiça, assim como vive o Todo-Poderoso, que me deixou amargurado. Então, quando passamos por situações adversas, às vezes acabamos realmente fazendo o que Jó fez, que é acusar a Jeová de coisas que ele não faz. Mas Jó ele fez isso por ser uma pessoa pecaminosa, uma pessoa imperfeita, não sabia o que estava passando em sua vida e quem estava fazendo com que aquilo fosse efetuado no seu modo de vida. Mas, apesar dele ter cometido esse erro, Jó ele ainda se considerava uma pessoa íntegra, porque ele mantinha a sua lealdade para com Jeová. E ele cita isso no versículo 5. Eu nunca os declararia justos. Até eu morrer, não renunciarei à minha integridade. Então Jó, mesmo passando por essa situação delicada na sua vida, onde ele perdeu filhos, riqueza, a sua esposa falava coisas que realmente deixavam ele mais triste, os seus amigos usados por Satanás também fazia com que ele ficasse fraco na fé, mas mesmo assim ele lutou para que pudesse mostrar e manter a sua integridade. Então, ele ter mantido essa integridade ajudou Jeová na questão da integridade falada por Satanás. Então, quando Jó ele fez isso, ele ajudou Jeová a fazer com que mostrasse que Satanás, mais uma vez, era um mentiroso, assim como nós sabemos que ele o é. E quando nós também mantemos a nossa integridade, independente das situações que viemos a passar, também podemos contribuir para a soberania de Jeová. Então, para uma pessoa ela ser íntegra, ela não precisa ser perfeita. Mas o detalhe é amar a Jeová de todo o coração, assim como mostra Mateus 22, 37. Então, uma pessoa íntegra, ela ama a Jeová de todo o coração e quer sempre fazer a sua vontade. Assim como nós, quando vamos comprar alguma coisa, ou uma fruta, ou um livro, ou uma ferramenta, dificilmente nós aceitaremos esse produto
se tivesse manchado, com buraco, com defeito. Então nós queremos uma coisa boa, uma coisa completa, um produto sem defeito. Assim Jeová é também com respeito à nossa integridade. Ele espera lealdade da nossa parte, ele quer que seja algo completo. Mesmo sendo imperfeitos, podemos demonstrar a nossa integridade a Jeová e ser sem defeito. Pois Jeová, ele não olha os nossos defeitos. Lá no livro do Salmo 130, o versículo 3 diz assim: Se vigiasse os erros, ó já, quem, ó Jeová, poderia ficar de pé? Ninguém. Mas como Jeová, ele não vê, não olha para os nossos erros, nós temos a capacidade de também demonstrar a nossa integridade. Então, que nós possamos continuar demonstrando essa integridade, demonstrando o quanto queremos fazer a vontade de Jeová, para que assim possamos nos mostrar íntegros ao tomar as nossas decisões. E se fizermos assim, podemos ter certeza que Jeová vai continuar nos amando, vai continuar nos abençoando, mesmo sendo uma pessoa imperfeita. Assim como mostra a gravura ressalta exatamente o que acabamos de falar. Um irmão que provavelmente cometeu algum ato imperfeito, agiu de modo errado, mas mesmo assim ele continua mostrando a sua integridade. E durante a nossa vida como cristão vai ser exatamente assim. Vamos errar, vamos falhar, mas não vai determinar o valor da nossa integridade. Isso ninguém tira de nós, nem Satanás. Então que possamos continuar firmes na fé, demonstrando nossa total integridade a Jeová. Então vamos dar início a nossas joias espirituais, fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro de Jó, capítulo 26, o versículo 14, que diz assim: E essas são apenas as beiradas dos seus caminhos. O que ouvimos sobre ele é somente um leve sussurro. Então quem pode entender seu poderoso trovão? Então a pergunta é: apesar de sabermos muito pouco sobre a criação, o que isso nos faz entender sobre Jeová? Então, a fonte de matéria está na revista Sentinela de 2016. E nós podemos responder assim: conseguimos aprender que Jeová é muito organizado. O universo nos ajuda a ver que os planetas, as estrelas estão organizados. Então, tudo isso só podemos chegar em uma conclusão: Jeová que fez os céus e a terra com habilidade, merece nosso louvor, nossa lealdade e nossa adoração. A segunda pergunta da nossa apostila é: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então podemos iniciar fazendo a leitura do livro de Jó, capítulo 25, versículo 1 e 2, que diz assim: O domínio e o poder espantoso pertence a ele. Ele estabelece a paz no céu. Podem as suas tropas ser contadas? Sobre quem a sua luz não se levanta? Então esses versículos enfatiza a soberania de Deus e sua grandeza em governar tudo e que merece ser respeitado e temido. Isso nos ensina que, mesmo passando por dificuldades na vida, Deus é o governante supremo do universo, tem poder para agir em nosso favor. Podemos confiar totalmente em Jeová, que irá nos ajudar a enfrentar nossas lutas. Agora, no capítulo 27, podemos fazer a leitura do versículo 4, que diz assim: Meus lábios não falarão coisas injustas, nem minha língua murmurará mentiras. Esse texto nos ensina que, apesar das dificuldades que possamos passar na vida, jamais devemos atribuir as tribulações a Deus e jamais blasfemar em nossas palavras, pois poderemos magoar o coração de Jeová e perder também o seu favor.
Ainda no capítulo 27, o versículo de número 5 diz assim: Eu nunca os declararia justos. Até eu morrer, não renunciarei à minha integridade. Mesmo em meio a situações de sofrimento e injustiça, podemos manter a nossa integridade e nossa fé. Mesmo quando nos sentimos abandonados e desamparados, podemos confiar na justiça e no amor de Deus. Isso nos encoraja a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando a vida parece injusta e difícil. Ainda no capítulo 27, vamos fazer a leitura agora do versículo 11. Eu os instruirei sobre o poder de Deus, não ocultarei nada sobre o Todo-Poderoso. Essa passagem nos leva a refletir sobre a importância de conhecer a Deus e seus caminhos. Quando temos um relacionamento íntimo com Deus, temos a capacidade de reconhecer a sua justiça e fidelidade mesmo em meio de situações difíceis. Seremos bons exemplos para outros, ensinando sobre os caminhos de Deus e da sua justiça. E ainda no capítulo 27, iremos fazer a última análise, a última lição tirada, que é o versículo 19. Ele se deitará rico, mas não colherá nada. Quando abrir os olhos, não haverá nada. Esse versículo nos mostra a importância de não correr atrás de coisas materiais ao ponto de deixarmos as coisas espirituais em segundo lugar, pois a recompensa dos que fazem isso é apenas a tristeza de saber que todo o seu trabalho não valerá de nada aos olhos de Deus. Então, centralize seus esforços no reino e tenha uma recompensa maravilhosa. Então sejam todos bem-vindos, espero que esteja tudo bem com você e com sua família. E agora juntos iremos preparar a primeira conversa da parte Faça Seu Melhor no Ministério. Eu tenho certeza que pode ajudar você em sua designação. Na nossa apostila, a primeira conversa ela tem apenas 2 minutos, então vai ser uma apresentação bem breve. E diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. O morador corta a conversa de um jeito comum em seu território. Mostre como responder. Depois iremos fazer a análise da lição número 1. Então, a primeira conversa nós podemos iniciar assim. Maria, ela inicia dizendo: Bom dia, vizinha, tudo bem? Me chamo Maria. Como você se chama? Então, Carla, a moradora, ela diz: Bom dia, me chamo Carla. Maria continua: Carla, hoje estamos fazendo uma pergunta muito importante e você vai entender o porquê. Aonde você acha que podemos encontrar bons conselhos para a nossa vida? Então Carla, ela diz: Olha, Maria, estou cheio de pressa, não acredito na Bíblia e os únicos que peço ajuda, peço conselho, são os meus pais. Então acho que você vai perder tempo. Maria, ela diz: Entendo. E você faz certo em procurar a ajuda de seus pais, mesmo porque somente eles vão dar conselhos para o seu bem-estar, pois eles te amam. E é exatamente isso que o nosso Deus sente por nós, amor, e por isso ele também nos aconselha. Veja só o que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Então, após a leitura, Maria, ela continua. Notou, Carla? Como um pai amoroso, ele nos aconselha por meio de sua palavra e isso nos ajuda a ter uma vida tranquila e em paz, assim como os conselhos de nossos pais. Não é bom saber disso? Então Carla, ela diz, sim, é bom saber que Deus se importa com a gente. Maria, ela diz, não sei se esse é o seu caso, mas muitos não acreditam na palavra de Deus. Mas será que podemos acreditar em tudo o que ela diz?
Se você me permitir, posso voltar aqui no sábado. Então aqui a gente finaliza a nossa primeira conversa. Iremos fazer agora a análise da lição número 1. Comece bem. Então o que você deve fazer? Logo de início, fale algo que chame a atenção das pessoas, deixe claro qual é o assunto e mostre por que o assunto é importante para a pessoa. E como você pode fazer isso? Deixe as pessoas interessadas, né? Então faça perguntas, deixe claro o assunto. Então a pessoa ela precisa saber qual assunto você está falando e mostre por que o assunto é importante. Então você tem que mostrar para a pessoa como ela vai ser ajudada por aquele assunto no dia a dia. E se os irmãos perceberam, foi exatamente isso que Maria fez. Ela iniciou muito bem, ela disse que precisava fazer uma pergunta, que com certeza ela iria entender o motivo pelo qual, mostrou que o assunto era prático em mostrar para Carla que a palavra de Deus, assim também como os conselhos dos pais, é útil e pode fazer toda a diferença na vida. Então, com certeza, percebemos que Maria, ela saiu muito bem em sua designação e com certeza, se você também pegar as informações certinhas da brochura Melhore e se preparar bem, você também fará uma excelente parte. Vamos juntos agora então preparar a revisita. E na nossa apostila, a revisita ela tem apenas 5 minutos. É claro que você pode fazer menos tempo. E ela diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. Mostre para a pessoa como encontrar no site jw.org informações que sejam do interesse dela. E depois nós vamos fazer a análise da lição 17. Então podemos iniciar nossa revisita assim. Maria, ela inicia dizendo, então elas já estão sentadas, né? Já teve todo aquele cumprimento inicial. Então Maria, ela diz: percebi que na nossa última conversa você dá valor aos conselhos, principalmente a dos seus pais. Mas notei que quando falamos também da Bíblia, você ficou meio na dúvida. Então Carla, ela diz: sabe o que é? É que ela é muito antiga e já passou por muitas mãos. Fico com medo de ser pensamentos de homens e não mais de Deus. Então Maria ela diz: concordo. Na verdade, muitas pessoas pensam assim e entendemos os motivos. Mas o que pode nos ajudar a ver se a Bíblia é de homem ou de Deus é pesquisando. Você acha que o homem tem poder para dizer o que vai acontecer no futuro? Então Carla, ela diz: claro que não. Maria continua: exato. Então veja comigo o livro de Jó, capítulo 26, o versículo 7. Então faz a leitura do texto e depois diz: percebeu? Aqui Deus, ele diz que a terra está suspensa sobre o nada. Pelo que sabemos hoje, é a lei da gravidade. Mas Deus disse isso há mais de 3.000 anos. E foi somente agora, no século XVII, que descobriram isso. O que isso nos ensina, Carla, sobre a autenticidade da palavra de Deus? Então, Carla, ela diz: bem, percebo nesse versículo que somente Deus ele poderia prever isso. Maria, ela continua: sim, sendo assim, por mais que ela seja antiga, podemos confiar nela como sendo deveras a palavra de Deus. Para que você possa aumentar ainda sua credibilidade para com a palavra de Deus, eu vou te indicar esse site, jw.org. Nele, você vai encontrar muitas informações interessantes que pode fazer aumentar a sua fé. Então, você com o telefone na mão, né, você vai estar mostrando para ela como se você estivesse acessando o site. Então, você continua dizendo assim: assim que abre essa primeira página, você já encontra muitas informações interessantes. Mas se você for aqui na lupa, você pode pesquisar qualquer assunto ou digitar a Bíblia e a ciência. Olha só quantos assuntos aparecem. Ao analisar, você vai perceber como ela é confiável. Quando eu voltar aqui,
vamos ver as perguntas que a Bíblia responde. E podemos achar aqui no site. O que você acha? Então aqui a gente finaliza e depois você coloca um finalzinho aí da maneira que você achar melhor, ok? Então vamos fazer juntos agora a análise da lição 17, que é fale de modo fácil de entender. Então, podemos dizer que Maria, ela falou tranquilo, fácil de entender, não teve dúvida em suas palavras. Mas como você pode fazer isso? Seja simples e fale de um modo que as pessoas entendam. Então, estude bem a matéria, para que você possa entender o assunto. Use frases curtas e simples. Então, não use frases muito longas, que pode cansar e ser difícil de ser entendido. E explique as palavras difíceis. Então, caso você fale uma palavra que esteja no dicionário, mas que ninguém conheça, se faz necessário explicá-la. Então, não use detalhes desnecessários, pois isso pode confundir e cansar as pessoas. Use uma linguagem do dia a dia, vai direto ao ponto. Então, percebemos que Maria, ela fez exatamente isso. Ela foi direto ao ponto, falou de uma maneira fácil de entender, onde com certeza Carla, ela não ficou com nenhuma dúvida. E com certeza também, se você se preparar muito bem e aderir de perto às informações da revista, da brochura Melhore, tenho certeza que você também fará uma excelente parte, ok? Vamos então iniciar o nosso estudo. 5 minutos. Se encontra no IFF, lição 13, Introdução e pontos do 1 ao 3. Após, nós vamos fazer a análise da lição número 15. Então, nós podemos iniciar esse estudo assim. Maria, ela inicia. Vamos iniciar hoje o capítulo 13, que tem o tema Como as religiões falsas afastam as pessoas de Deus. Para iniciarmos, você pode fazer a leitura da introdução, por favor. Então, a estudante faz a leitura e depois Maria continua. Obrigada. Então, como você viu aí, vamos entender algo muito importante, que infelizmente tem afastado muitas pessoas do Criador. É saber entender o Deus que é amor e a maldade que existe no mundo. Será que estão relacionados ou só é uma mentira? Então vamos considerar isso passo a passo. Pode fazer então a leitura do primeiro parágrafo. Então, a estudante faz a leitura e depois Maria ela continua. A primeira pergunta: como as religiões falsas afastam as pessoas de Deus? Então Carla ela responde: elas trocam as verdades de Deus pela mentira, não ensinam o nome de Deus, colocam a culpa em Deus quando alguma coisa de ruim acontece, pois dizem que foi Deus que quis assim. E essas mentiras afastam as pessoas de Jeová. Então Maria ela fala: muito bem, foi nos pontos chaves. O texto de Tiago 1,13 nos ajuda a entender esse ponto de maneira simples e direta. Então faz a leitura do texto e depois continua. Notou? Esse texto nos dá que garantia, provando assim a mentira que falam sobre Deus. Então Carla, ela diz: sim, aí nos mostra que Jeová não causa o mal, pois Deus não prova ninguém com coisas más, diferente do que muitos ensinam. Interessante. Então Maria, ela continua: positivo. Isso nos mostra como precisamos estar atentos com o que ensinam, pois se acabarmos aceitando isso, que falam sobre Deus, pode enfraquecer nossa fé e o amor que sentimos por Jeová. Vamos passar para o parágrafo 2. Pode ler. Então, Carla faz a leitura e Maria depois continua. A pergunta do 2. Como as religiões falsas afastam as pessoas de Deus por meio do que fazem? Então Carla, ela responde: bem, eles se envolvem na política, apoiam as guerras, provocam a morte de muitas pessoas, dizem que são enviados por Deus, mas as suas ações não mostram isso. Então Maria diz: exatamente. E nessas situações você consegue enxergar algum tipo de amor demonstrado por eles?
Então Carla fala: claro que não. Mostra exatamente o oposto disso. Maria fala: exata. E isso está de acordo com 1 João 4,8. Pode ler. Então, Carla faz a leitura do texto e Maria continua. Percebeu a importância adiarmos o que é mal? Aliás, percebeu a importância de odiarmos o que é mal? Então Carla diz: sim, se não mostrarmos amor, não amamos a Deus. Maria continua: isso mesmo. Por isso que precisamos mostrar por meio de nossas ações o amor verdadeiro. Lê, por favor, o parágrafo 3. Então Carla faz a leitura, Maria depois continua. Pergunta: o que Deus pensa sobre as religiões falsas? Então Carla responde: Jeová fica indignado com o que os líderes religiosos fazem e ele promete que em breve vai destruir as religiões falsas e eles nunca mais serão achados. Então Maria continua. Exato, Carla. E no finalzinho do versículo 8 de Apocalipse 18, fala que Jeová Deus que julga é forte, ou seja, podemos ter total confiança que ele vai acabar com tudo que a religião falsa faz e trazer a paz. E essa paz que tanto esperamos. Vamos passar agora para o Aprenda Mais. Então aqui a gente finaliza o nosso estudo e vamos fazer agora a análise da lição número 15. Fale com convicção. Então o que você deve fazer? Mostre que você tem certeza de que o que está dizendo é a verdade e é importante. Prepare-se bem, entenda o assunto e ore pedindo Espírito Santo. Escolha palavras que mostrem convicção, mostre que tem certeza, olhe para a pessoa e tente decorar o esboço para que fique mais natural. Então aqui a gente conseguiu perceber que Maria ela teve total convicção do que estava falando do início ao fim. E no final, ela falou de modo mais convincente ainda. Ela disse, né? Ou seja, podemos ter total confiança que ele vai acabar com tudo que a religião falsa faz. Então, por fato dela expressar dessa maneira, ela mostrou convicção daquilo que ela tinha esperança e daquilo que ela estava falando. Então, uma boa preparação para que você possa falar algumas frases do seu esboço olhando para a sua ajudante vai fazer com que você fale naturalmente. Então, se você fizer assim dessa forma, que a brochura melhore, ela ensina, pode ter certeza que você também fará uma excelente parte, ok? Então, a parte da nossa vida cristã ela tem apenas 5 minutos. Então, inicialmente, você não pode falar muito ou quase nada, senão não vai dar tempo da participação dos irmãos, mesmo porque nós temos 4 perguntas. Então, a introdução ela pode ser bem breve. Eu, particularmente, irei iniciar assim. O livro do Salmo 19,14, ali diz que as palavras da minha boca e as reflexões do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Jeová, minha rocha e meu redentor. Esse versículo nos ensina que nós devemos mostrar integridade não apenas da maneira que nós falamos, mas também no nosso íntimo, no nosso pensamento. Sabemos que não é fácil, pois somos pecaminosos, mas a palavra de Deus diz que nós temos a capacidade de fazer exatamente assim. Mesmo que nós tenhamos pensamentos negativos, nós podemos substituí-los por pensamentos positivos, demonstrando assim um autodomínio para que possamos rejeitar tudo que seja mal. Se formos íntegros em nossos pensamentos, podemos ter certeza que também seremos íntegros em nossas ações. E fazendo assim, com certeza Jeová irá ficar muito feliz. Vamos fazer então agora as perguntas, né, que se seguem, na verdade, é a base de textos. Eu vou tentar dar alguma resposta aqui, mas é claro que as respostas elas são pessoais. Então, abaixo de cada um dos textos a seguir, escreva que tipos de pensamento devemos evitar. Então, o primeiro texto é o livro de Romanos 3. Pois, por meio da bondade merecida que me foi concedida, digo a cada um de vocês que não pense em si mesmo mais do que é necessário pensar,
mas que cada um pense de um modo que revele bom senso, conforme a medida de fé que Deus lhe deu. Então, nesse primeiro texto, nós podemos dizer que o tipo de pensamento aqui é o pensamento de uma pessoa egocêntrica. É aquela que pensa em si mesmo, está alheio às dificuldades que os outros passam, não está nem aí porque acontece em sua volta, pensa apenas em si mesmo, não quer saber de nada. Então é um pensamento muito perigoso que pode abalar a nossa fé e, principalmente, não vamos ter a capacidade de ajudar outros quando passam por dificuldade. Já o livro de Lucas 12,15, ali diz: Então lhes disse: mantenham os olhos abertos e resguarde-se de todo tipo de ganância, porque mesmo quando alguém tem abundância, sua vida não vem das coisas que possui. Então aqui nós podemos destacar o materialismo, né? Uma pessoa gananciosa, independente de riqueza ou não, é aquela que luta com todas as suas forças para conquistar algo ao ponto de deixar os mais importantes ou o mais importante para trás, que é o lado espiritual. Então, uma pessoa materialista, egoísta, ela com certeza está em grande perigo. Já Mateus 5,28, mas eu lhes digo que todo aquele que persiste em olhar para uma mulher, a ponto de sentir paixão por ela, já cometeu no coração adultério com ela. Então aqui nós devemos evitar o flerte, né? Desejar a mulher do próximo. Então, se você tem essa tendência, fique de olho aberto para que assim você não venha pecar contra Deus. E Filipenses 3,13: Irmãos, não me considero ainda como tendo obtido, mas uma coisa é certa, esquecendo-me das coisas atrás e esticando-me para alcançar as coisas à frente. Então esse versículo nos ensina que nós devemos deixar tudo para trás, né, que nos prenda a esse mundo, para focar na realidade do reino. Então não deixe trabalho, diversão, qualquer coisa atrapalhar o alvo de fazer a vontade de Jeová. Então nosso pensamento deve ser focado para o reino e deixar que o dia a dia, o trabalho, os prazeres não venham a sufocar o nosso coração. Então se fizermos assim, com certeza Jeová ele vai abençoar a nossa vida e nós teremos também a capacidade de nos manter íntegros em nossos pensamentos. Então vamos iniciar o nosso estudo no capítulo de número 3, que tem o tema Cheios de Espírito Santo. Mas hoje vamos iniciar no parágrafo número 4, né? E vamos até o parágrafo de número 11. Então, o parágrafo de número 4 começa abaixo do seguinte subtítulo: Todos eles estavam juntos no mesmo lugar. Então, vamos iniciar fazendo a leitura. A congregação cristã teve início com cerca de 120 discípulos que estavam juntos no mesmo lugar, uma sala no andar de cima, e que foram ungidos com o Espírito Santo. No final do dia, o número de membros batizados daquela congregação já havia chegado à casa dos milhares. Mas esse era só o começo do crescimento de uma organização que continua a se expandir hoje. De fato, um grupo de homens e mulheres tementes a Deus, a atual congregação cristã, é o meio pelo qual as boas novas do reino são pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, antes do fim deste sistema. Então a pergunta: de que modo a atual congregação cristã é uma extensão da congregação formada em 33 era comum? Então a resposta: no final do dia do Pentecoste, o número de membros batizados daquela congregação já havia chegado à casa dos milhares. E esse era só o começo do crescimento de uma organização que continua a se expandir hoje. Então, hoje, homens e mulheres que formam a congregação cristã é o meio pela qual as boas novas do reino elas são pregadas em toda a terra habitada. E nós fazemos parte dessa congregação cristã. Parágrafo número 5, com a leitura. A congregação cristã também seria a fonte de encorajamento espiritual
para seus membros ungidos e, mais tarde, para as outras ovelhas. Paulo demonstrou seu apreço pelo apoio que os membros da congregação dão uns aos outros quando escreveu aos cristãos em Roma. Desejo muito vê-los, para lhe transmitir algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam firmados, ou melhor, para nos encorajarmos mutuamente por meio da nossa fé, tanto a sua como a minha. Então a pergunta: qual seria a bênção de se associar com a congregação cristã, tanto no primeiro século como hoje? Então a resposta: será uma fonte de encorajamento espiritual para todos. Então, o apoio que os membros dão para os irmãos na congregação vai fazer com que eles possam fortalecer mutuamente a fé, para que assim possam continuar servindo a Jeová. Leitura do parágrafo número 6 e 7. Hoje, a congregação cristã tem os mesmos objetivos que tinha no primeiro século. Jesus deu a seus discípulos uma obra desafiadora e ao mesmo tempo emocionante. Ele lhes disse: façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. A congregação cristã das Testemunhas de Jeová é o meio pelo qual essa obra é realizada hoje. Sem dúvida, é um desafio pregar a pessoas de diferentes idiomas. Apesar disso, as Testemunhas de Jeová produzem matérias bíblicas em mais de 1000 idiomas. Caso você esteja assistindo regularmente às reuniões cristãs e participando na obra de pregar o reino e fazer discípulos, tem motivos para se alegrar. Você está entre os relativamente poucos na terra que têm o privilégio de dar testemunho cabal a respeito do nome de Jeová. Pergunta 6 e 7. Como a congregação cristã hoje está cumprindo a comissão dada por Jesus de pregar a todas as nações? Então a resposta: embora seja um desafio pregar a pessoas de diferentes idiomas, muitas testemunhas de Jeová produzem matérias bíblicas em mais de 1000 idiomas. Então, se estamos assistindo regularmente às reuniões, participando na obra de pregar, temos motivos para ficar alegres, pois estamos entre os relativamente poucos que têm o privilégio de dar testemunho cabal a respeito do nome de Jeová. Leitura do 8. Para ajudar você a perseverar com alegria durante estes tempos críticos, Jeová Deus providenciou uma associação mundial de irmãos. Paulo escreveu aos cristãos hebreus: pensemos uns nos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir como é costume de alguns, mas encorajando uns aos outros, e ainda mais ao passo que vocês veem chegar o dia. A congregação cristã é uma provisão de Jeová para que você possa encorajar outros e também ser encorajado. Permaneça chegado a seus irmãos espirituais. Nunca deixe de estar presente às reuniões cristãs. Então a pergunta do 8: que ajuda recebemos por meio da congregação cristã? Então a resposta: Jeová ele providenciou essa associação mundial de irmãos para que possamos nos estimular ao amor e às boas obras e que assim possamos fortalecer a nossa fé. Então a congregação cristã ela é uma provisão de Jeová. Então devemos permanecer achegado a nossos irmãos espirituais e nunca deixar de estar presente a nenhuma reunião. Subtítulo: cada um ouviu falar no seu próprio idioma. Leitura do 9 e 10. Imagine como aquele diversificado grupo de judeus e prosélitos deve ter ficado emocionado no Pentecostes de 33 era comum. É provável que a maioria dos presentes tivesse um idioma em comum, talvez o grego ou o hebraico. Mas agora cada um ouviu os discípulos falar no seu próprio idioma. Ouvir as boas novas em sua língua materna com certeza tocou o coração daqueles ouvintes. Naturalmente, os cristãos de hoje não possuem um dom ou dom milagroso de falar em línguas estrangeiras. No entanto,
Muitos se têm colocado à disposição para divulgar a mensagem do reino a pessoas de todas as nações, todas as nacionalidades. Como? Alguns aprendem um novo idioma para poder apoiar uma congregação de língua estrangeira em sua região ou até para se mudar para outro país. Com frequência, eles observam que os ouvintes ficam admirados pelos seus esforços. Veja o caso de Christine, que fez um curso de Gujarati com outras 7 testemunhas de Jeová. Ao encontrar com uma colega de trabalho cuja língua materna é o Gujarati, Christine a cumprimentou nesse idioma. A mulher ficou impressionada e quis saber por que ela estava se esforçando para aprender um idioma tão difícil como o Gujarati. Christine pôde então dar um excelente testemunho. A mulher lhe disse: vocês devem ter algo muito importante para dizer. Então a pergunta: como alguns se têm colocado à disposição para pregar aos que falam outro idioma? Então a resposta: alguns aprendem um novo idioma para poder apoiar uma congregação de língua estrangeira ou na sua região, ou se mudam para outro país. Então, com certeza, as pessoas elas ficam admiradas com os esforços desses irmãos. Assim como aconteceu no caso de Christine, que aprendeu a língua materna Gujarati e quando cumprimentou uma mulher, né, do seu trabalho, ela ficou impressionada e quis ouvir mais sobre o que eles tinham a dizer. Então, com certeza, os esforços desses irmãos são abençoados. Apenas a título de curiosidade, essa língua Gujarati, ela é falada na Índia e também um pouco no Paquistão. E dos 22 idiomas existentes na Índia, ela ocupa a 6ª posição. Então, realmente é um idioma bastante conhecido. Vamos fazer a leitura do parágrafo número 11. É claro que nem todos nós podemos aprender uma nova língua, mas podemos estar preparados para pregar a mensagem do reino a pessoas que falam outros idiomas. Como? Uma maneira é usar o aplicativo JW Language para aprender a cumprimentar as pessoas no idioma que seja falado onde você mora. Você também pode aprender algumas frases para começar uma conversa com pessoas que falam esse idioma. Mostre para elas o site jw.org e os vários vídeos e publicações que existem na língua delas. Quando usamos essas ferramentas no nosso ministério, podemos ter a mesma alegria que os irmãos do primeiro século tiveram quando as pessoas de outras terras ficaram surpresas de ouvir as boas novas, cada um no seu próprio idioma. Então a pergunta: como podemos estar preparados para pregar a mensagem do reino a pessoas que falam outro idioma? Então a resposta: podemos usar o aplicativo JW Language para aprender a cumprimentar as pessoas no idioma que seja falado onde você mora e também podemos aprender frases curtas para começar uma conversa. Então, quando as pessoas elas percebem isso, elas ficam mais propícias de querer ouvir o que você tem a dizer. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui o nosso estudo e espero que possa ter ajudado vocês a se preparar também. Que Jeová possa nos abençoar a todos. Obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.